mostrar Deus, como Deus intervém na história humana? Como eu vou mostrar a relação de Deus com a humanidade? Como eu vou fazer a experiência de Deus com o meu catequizando? Depois, o que eu não posso fazer no meu encontro de catequese? Primeiro, preocupar-se com o conteúdo histórico bíblico, ficar preso no texto bíblico, na questão histórica. Senão vocês vão ficar loucos, porque nenhum de nós aqui, a não ser alguns que fizeram escola de teologia, mas a maioria, 90% dos catequistas não tem formação teológica. Então a gente vai ficar doidinho tentando buscar explicações para aquilo que nós não sabemos. Por que Deus era apaixonado por Davi, sendo que Davi era um danado sem vergonha? Como é que você vai explicar isso? A gente não tem essa profundidade teológica para poder dar toda essa contextualização, certo? Então a gente não pode ficar preso nesses detalhes, tá? Limitar-se na simples leitura dos textos bíblicos sugeridos, sem a profundidade espiritual. Gente, é fato. Fez a leitura bíblica em casa, na sua preparação, peça inspiração ao Espírito Santo. Peça para que Ele coloque na sua boca, para que você seja instrumento dele naquele momento, para você saber exatamente quais palavras devem ser faladas, conversadas, ditas para os seus catequizandos. Isso vem, tá? Por experiência própria, né, Rô? Promover uma reflexão moralista e sistemática da igreja para a história da salvação. Pelo amor de Deus, não manifestem a opinião de vocês, não sejam moralistas na fala de vocês, tá? A nossa concepção de família, por exemplo, ela mudou muito socialmente. A nossa igreja entende que é um processo de evolução, e ainda se está em discussão isso. Então, tudo que vocês lerem, tudo que vocês ouvirem, busquem uma profundidade com outras pessoas. Não saiam falando qualquer coisa para criticar ou para destruir ou desconstruir uma criança. Por exemplo, se tiver um catequizando, você está lá falando no mandamento ali, honrar pai e mãe. Ele não tem pai, ele tem duas mães em casa. Como é que você vai fazer? Você vai falar, como é que você vai construir isso com ele? Então, tomem cuidado para não serem moralistas na fala de vocês. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado também nesse conversar, para não deixar que a nossa opinião, o que eu penso, a minha percepção política, a minha percepção pessoal, ela se manifeste e eu crie conflitos ali dentro do meu encontro de catequese. Lembrem-se, o nosso catequizando precisa fazer a experiência de Deus, não a nossa, tá? Ok? Muito bem, então a gente tem esse tempo, ele está dividido em 4 momentos, tá? O primeiro momento é que a gente trata os patriarcas, e aí então nós começamos a falar de Noé, de Abraão e de Moisés. Aí a gente pula um intervalo, que aí não aparece nem Isaac, nem Jacó e nem José, tá? E a gente também não vai falar dos juízes, nós não vamos falar dos reis, porque o que a nossa catequese entende, que isso é um contexto histórico, teológico, que a catequese não precisa apresentar nesse momento, mas isso o catequizando, quando ele se envolver na mistagogia para ser igreja, ele vai vivenciar tudo isso. E a nossa função ali é fazer ele ter gosto por estar dentro da igreja, por participar da vida de igreja, tá? Então não confundam ninguém por enquanto, senão vocês vão falar assim, esse povo vai tudo embora, tá? Naturalmente eles já desistem um pouco, O segundo momento é trabalhar a questão da história da salvação. Então a gente vai falar, é proposto, que aqui a gente apresente Moisés como grande escolhido, que vai dar o arremate final. Moisés, cara, esse é meu povo, eu criei ele, olha o que eles estão fazendo, arranca eles de lá. Vamos construir um povo de verdade, do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. É essa a proposta de Deus. E aí então a gente entra na questão da aliança, certo? Aonde nós vamos tratar todos os mandamentos contextualizados no dia a dia nosso, tá?
para que a gente apresente esses mandamentos para os nossos catequizandos diante de um momento em que ele consiga se enxergar socialmente, se enxergar como comunidade. Nada além daquilo, certo? Para que não fique num patamar muito alto e ele não saiba vivenciar aquele mandamento no seu dia a dia. E aí entra uma questão, eu não lembro quem que falou aqui, mas entra uma questão importante. A nossa pedagogia aqui é a pedagogia do Papa Francisco, tá? É o ver, que a gente agora chama de escutar. Então eu escuto o que eles falam, eu ilumino com a palavra o que se falou, eu proponho um agir, que é o meu compromisso semanal, e eu finalizo com a minha celebração de vida, que é a missa do domingo, ou da outra forma como vocês criarem dentro da proposta pedagógica do seu encontro. Mas são esses 4 elementos: é escutar, é iluminar, é agir e celebrar, tá? Então é a proposta do Papa Francisco falando dessa questão. Então, e aí a gente entra na questão do Pai Nosso, que é a oração que Jesus vai nos ensinar, que é o resgate, na verdade, de comunicação com Deus. Por que o Pai Nosso ele vem logo depois dos mandamentos? Porque Deus se manifesta o tempo todo na história, mas há uma ruptura, há uma falha humana, o pecado persiste no nosso meio. E Jesus vem trazer então uma outra ideia. Olha, Deus não te esqueceu não. Chama Ele de Pai, conversa com Ele, que você vai ter